Fala pessoal, Rodrigo Vilhena aqui. Então, vamos falar sobre um caso curioso que aconteceu na Alemanha, né? Há 3 dias atrás, a BBC trouxe essa notícia aqui, que é de fato muito peculiar. Na Alemanha, um partido chamado AfD, né, Alternativa pela Alemanha, né, Alternative for Deutschland, ele é considerado, foi chamado pelos esquerdistas, BBC, extremamente esquerdistas, como far right, mas a verdade é que eles não são far right, como eles dizem por aí. Eles sofreram uma série de mortes de candidatos um pouco antes das votações locais lá na Alemanha, o que é de fato muito peculiar. E não estou falando de 2 pessoas que morreram, ou 3, nós estamos falando de 7. E são, inclusive, 7 dos candidatos mais propensos a ganhar a eleição lá. Essa eleição está por vir, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, e peculiarmente esse pessoal morreu. Até agora saiu notícia falando sobre a morte de 4, né? Dizendo que a morte de 4 dos 7 foram mortes naturais. E ainda tem os outros 3 para sair. Porém, eu não sei você, mas eu não acredito que todos os candidatos de um mesmo partido do nada morrem justamente quando eles estão para vencer as eleições, que são as probabilidades que estavam sendo demonstradas para esses candidatos que acabaram morrendo, né? Então, são uma série de fatos que corroboram para que a gente duvide desse tipo de coincidência, vamos dizer assim. Eu não sei você, eu não sou do tipo de pessoa que acredita em coincidência. E antes que você acredite que isso é um tipo de teoria da conspiração, existe um paradoxo do standalone. Isso é uma forma que você tem de entender as coisas, que você enxerga as coisas de uma forma que você não crê. E quando se trata de política, a gente sabe que não dá pra gente acreditar naquilo que exatamente está sendo dito. Principalmente porque a BBC é um daqueles jornalecos que são extremamente enviesados nas suas opiniões, infelizmente eles compartilham opiniões e não notícias. Então a gente sabe que existe um fundo de verdade que não está sendo compartilhado aqui. E eu queria falar um pouco mais sobre essa situação que é um pouco peculiar, né? A gente fala, pô, 7 candidatos, é muito estranho. Eu não entendo muito bem a situação atual da Alemanha em questões em termos políticos. Eu sei que tem acontecido algum movimento lá, como todo mundo, de pessoas que estão enxergando a doença que foi os governos de esquerda ou de extrema esquerda por muitos anos em vários países. Aqui no Brasil a gente sabe a doença que é, o país não vai para frente e só gera cada vez mais pobreza, aumenta cada vez mais a dívida do país, do Estado, e a gente tem esses problemas. Na Alemanha não é diferente, né? É, provavelmente a maior potência econômica da Europa, provavelmente não é a maior potência econômica da Europa, e infelizmente tem passado por situações muito peculiares, como por exemplo a gigantesca Volkswagen, lá fundada lá na época lá da Segunda Guerra Mundial, vocês sabem por que partido, ela começou a ter problemas financeiros, né? Fechando fábricas, muitas pessoas perdendo ah, os seus empregos. E aí eu queria trazer um pouco mais sobre esse partido, porque ele de fato ele é um partido de direita, né? Ninguém nega isso. Eles criaram um manifesto para poder explicar sobre quais seriam as várias políticas sociais propostas por ele, né? Que refletem uma visão conservadora e nacionalista. Não necessariamente porque as pessoas acreditam que a Alemanha precisa ser forte ou que o país deles precisa ser forte, ou que eles sejam conservadores, é que eles são necessariamente de extrema direita. A gente sabe que toda vez que alguém usa esse termo, é simplesmente porque está tentando usar de uma forma pejorativa para dizer que aquelas pessoas são ruins para a sociedade como um todo. Infelizmente, felizmente, a gente sabe que esse tipo de terminologia já não tem mais poder, até porque as pessoas usam de uma forma tão absurda e tão leviana que acaba perdendo o efeito de fato daqueles que são far right, né? E aí a gente põe dentre vários valores que esse partido tem, né? No manifesto deles pelo menos é o que está escrito lá, e aí a gente precisa seguir o que está escrito lá, né? Família e criança, né? Então é uma família que tem é um partido que tem valores da família tradicional, concorde você ou não, né? A ideia é suportar as famílias, né? O núcleo familiar, é, o reconhecimento de crianças que ainda não nasceram e crianças que acabaram de nascer, né? Recém-nascidos. Eles também têm muitas políticas de trabalho e reformas do mercado de trabalho. Eles concordam que existem muitas restrições para que as pessoas possam trabalhar de forma livre e ter direito àquilo que é seu de fato, que é o resultado do seu trabalho, né?
A gente hoje despende do nosso tempo para ganhar dinheiro. A gente despende do nosso tempo trabalhando. E aquilo que é o resultado do nosso trabalho fica mais com o governo. Se você não saber disso, se você é um esquerdista imbecil que acredita que hoje a maior parte do seu labore acaba ficando com o empresário, você está errado. Fica mais com o governo. E eles têm essa ideia de reformar o mercado de trabalho. Né? Eles querem que seja mais livre, que as pessoas trabalhem de forma mais livre, sem restrições desnecessárias e fazendo com que as pessoas tenham mais oportunidades de trabalho a partir dos centros municipais de trabalho, que lá na Alemanha é muito comum. Né? Eles querem melhorar ainda mais essa estrutura. Eles querem, eles querem manter o salário mínimo, que é algo válido na estrutura política alemã, assim como aqui do Brasil, ter o salário mínimo é válido, porém a gente precisa, aqui no Brasil, a gente precisa mudar um pouco, porque ele é atrelado a coisas que não deveriam ser atreladas, né? Mas o salário mínimo ele é importante, é uma métrica importante para a gente poder identificar aonde que estão as diferenças ali e melhorar a qualidade de vida das pessoas também, né? Existe um problema na segurança social, né? E eles precisam reformar o sistema de segurança social lá também. E eles querem dar mais suporte para ajudar e criar formas de dar benefícios a pessoas que estão responsáveis por cuidar de pessoas em necessidade, idosos, pessoas que têm doenças, algumas coisas que impedem eles de fazerem as coisas por si só, né? Eles também cuidam de algumas políticas de housing, né, que é política de habitação, e eles são muito a favor de ajudar no home ownership, né? Então, dar o direito das pessoas terem a moradia própria, porque hoje em dia lá na Alemanha ainda tem um outro problema que é a quantidade de moradias é muito pequena, muito escassa, né? E também um social welfare, né? Para melhorar a qualidade da sociedade como um todo, né? Então, para aqueles que tinham alguma dúvida se esse partido era de extrema direita ou não, o manifesto deles diz completamente o contrário. Na verdade, eles são muito mais de esquerda do que até mesmo de direita, eu diria. Né? Eles são esse amálgama de conservadores e socialistas conservadores, né? E que aqui no Brasil a gente conhece como aqueles conservadores de esquerda ou água de salsicha, aqueles caras que estão lá só para ficar ocupando cargo e a gente sabe, né? Negociando emendas parlamentares. Mas a verdade é que hoje eu acredito que essas terminologias de direita e esquerda já não cabem mais, né? A gente evoluiu para um outro nível de compreendimento, de compreensão, né, de tudo que acontece dentro da política e da sociedade, em que a gente precisa identificar, a gente identifica de forma consciente, com muito caráter, de que a gente precisa fazer melhorias da parte social, mas também cuidar da saúde fiscal do país, da liberdade de trabalho e tudo mais. E nesse ponto, eu ainda queria trazer uma outra questão, que na minha opinião eu acho muito importante aqui no Brasil, e trazendo isso para o Brasil é um dos motivos que eu trouxe esse vídeo, até porque nesse vídeo, nesse canal, eu falo de política, e trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil, né, eu trouxe essa notícia mais para falar sobre o Brasil também, a não ser, não só também pela peculiaridade do que aconteceu lá, né, 7 candidatos morrerem e tudo mais, que aqui no Brasil a gente tem vários problemas, e a reforma política, a reforma administrativa, tudo isso envolve essas questões. A gente precisa melhorar a qualidade de vida. E aí eu trago para você duas coisas que a gente precisa discutir, e esse grupo tem as suas propostas lá na Alemanha, e aí eu não quero entrar mais nessa questão. Aqui no Brasil a gente tem um problema que a União tem, ele é responsável, é dono de todas as terras no Brasil, né? E tanto é que existe a lei da uso capião. Se você não sabe o que, que é, pesquisa aí, você vai saber. Provavelmente já vou falar de alguém que alguém já usou, já pensou sobre uso capião. E essa forma, quer você queira saber ou não, só tem como você atuar sobre propriedade privada, não sobre a propriedade da União, porque a propriedade da União não pode ser simplesmente tomada ou utilizada desse fim. Porém, tem também uma discussão em que a nossa Constituição ela vai de encontro a esse entendimento. Afinal de contas, a Terra precisa ter
o seu uso social, ela tem que ter sua proposta social atendida, né? E como a gente sabe, né, a maior parte da terra no Brasil é da União e a União não dá o direito da população de ter essas terras. Será por quê? Será que é porque, e aí é um pensamento, não é uma acusação. Será que é porque talvez boa parte dos nossos políticos tem um envolvimento ferrenho, muito pesado com construtoras e por isso eles querem que a especulação imobiliária tenha valor, que eles não simplesmente doem terra para quem precisa de terra para poder construir suas casas? Será que é por causa disso? Eu tenho minhas dúvidas, eu penso muito sobre isso. Esse é o primeiro ponto, então eu acho que a Constituição brasileira poderia olhar um pouco mais para essa parte do sentido social da terra e começar a distribuir terra para as pessoas poderem utilizar essa terra para o fim social, seja para moradia própria ou para uma produção de fazenda, agrária, qualquer coisa do gênero, né? Eu acho que a gente poderia dar um pouco mais de utilidade para a terra e também disponibilizar para aquelas pessoas que têm a disposição e a vontade, né? Não vontade só também, mas a necessidade de ter uma terra e construir sua casa, já que a gente vende esse sonho há muitos anos, né? Isso é parte da cultura brasileira. É, e a gente tem um outro ponto que a gente fala, esse próprio partido alemão também fala sobre isso, que é você ter uma melhor liberação e flexibilização do mercado de trabalho. Por que isso é importante? Porque hoje, como eu falei, boa parte do que a gente produz fica com o Estado. Tudo que a gente faz, 40%, a gente passa 5 meses do nosso ano, do nosso trabalho. Se você trabalhar 12 meses, você vai passar 5 meses só para pagar impostos. Isso não pode ser normal. Ninguém pode considerar isso normal. E você aí, esquerdista imbecil, alienado, que acha que o problema está lá no empresário, você tem que entender que depois que o que aconteceu lá no passado, e você fica seguindo esses imbecis de 200 anos atrás, que para a realidade deles até poderia fazer sentido, mas para nós não faz mais. Infelizmente, nós somos abusados pelo Estado, é pelo governo. Tudo aquilo que a gente produz, infelizmente, a gente não tem poder de compra. A gente não compra aquela tão sonhada picanha, como disseram alguns anos atrás, a tal cervejinha. Por quê? Porque muitas pessoas não têm capacidade de fazer isso, infelizmente, porque o governo toma 50% de tudo aquilo que a gente produz. Tudo que a gente produz, 50% vai para ele. Entendeu? Então, metade da nossa vida, quase metade da nossa vida, é do governo. Ninguém mais está tirando isso de nós. E a gente tenta trabalhar e produzir cada vez mais, e a gente tem cada vez mais restrições para quem quer trabalhar cada vez mais. E o mínimo que você trabalha, você já não consegue suportar e trazer para si mesmo todo o resultado do seu trabalho, né? Então fica aí a reflexão para você que é esquerdista aí, que fica pensando nessas porraiada de marxismo e não sei o que lá. Não vou entrar no meta dessas discussões porque não vem ao caso, isso daí é coisa do passado. A gente precisa evoluir e olhar para frente. Aprendizados e situações que aconteceram no passado para a gente poder mover para frente. E, infelizmente a gente perde a nossa vida dando coisas para o Estado, enquanto a gente poderia estar nos beneficiando. Lembre-se, né, muitos filósofos, e a gente pode falar do estoicismo também, a gente tem que olhar para si primeiro para a gente poder ajudar o próximo. Então, quanto mais forte nós estivermos, mais forte os próximos poderão estar à nossa ajuda. Então, isso é muito importante. Bom, tá aí dado o recado. Então, a gente tem duas ideias aí que eu já espalhei. Espero que vocês gostem. Coloque nos comentários que vocês gostam dessas ideias e também dessa situação peculiar, no mínimo peculiar, lá na Alemanha.